Olá, seja bem-vindo ao canal Para que Todos Saibam. Hoje é terça-feira, 5 de novembro, e o tema da lição de hoje, aceitação e rejeição. Vamos orar para iniciarmos o nosso estudo? Querido Deus, como Tu és bom, Senhor, como o Senhor não nos deixa faltar nada, e o nosso espírito nesse momento é de gratidão, porque o principal, o nosso alimento espiritual, está sempre sendo disponibilizado por Ti a nós cada dia, Senhor. Muito obrigado, que nesse momento Teu Espírito Santo venha nos servir com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu quero dar um abraço especial à irmã Vera, que é a administradora do canal Lição da Escola Sabatina 2024 no Facebook. Ela que me deu uma força ontem quando eu muito precisei. Irmã Vera, um forte abraço, viu? A lição 2 examinou a multiplicação de pães e peixes, registrada em João 6, mas não cobriu a seção final da história que estudaremos hoje. A lição começa com a seguinte pergunta: o que Jesus disse que as pessoas não aceitaram? Para responder a essa pergunta, vamos ler João capítulo 6, versos 51 ao 71. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Retornando ao texto da lição, depois de ser alimentado miraculosamente por Jesus, o povo estava pronto para coroá-lo rei. Mas, ao falar posteriormente na sinagoga de Cafarnaum, ele explicou o significado espiritual do milagre. Eu sou o pão da vida. Jesus explica que esse pão é a sua carne, que ele daria pela vida do mundo. Essa declaração abriu os olhos da multidão para o fato de que Jesus não seria seu rei terrestre. Ele não se encaixava nos padrões do pensamento terreno. Aquelas pessoas recusavam a conversão, o que transformaria a forma como pensavam e as levaria a reconhecer e aceitar Jesus como Messias. Muitos de seus discípulos o abandonaram naquele momento. Do ponto de vista humano,
Isso deve ter sido difícil para Jesus. Ser aprovado pela multidão é bastante agradável. Quem não quer ser amado? Mas, naturalmente, ver muitos se afastarem, questionando o que dizemos, é desanimador. Ao ver a multidão ir embora, Jesus perguntou ao seu círculo de amigos, os 12, se eles queriam se retirar. Nesse momento, Pedro faz uma confissão impressionante, testemunhando acerca do que Jesus tem e do que ele é. O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Os discípulos estavam com Jesus havia alguns anos, viajavam com ele, viam seus milagres e ouviam seus sermões. Sabiam por experiência própria que não existia ninguém comparável a ele. Tinham a convicção de que, por mais incomuns que fossem algumas situações, aquele homem era o Messias, independentemente do quanto ainda não entendessem o propósito de sua vinda. Somente depois de sua morte e ressurreição, eles começaram a entender por que Jesus veio ao mundo. Vamos agora acompanhar os comentários de Ellen White. Os judeus estavam para celebrar a Páscoa em Jerusalém, em comemoração da Noite da Libertação de Israel, ocasião em que o anjo destruidor feriu os lares egípcios. No Cordeiro Pascal, o Senhor desejava que vissem o Cordeiro de Deus e, mediante o símbolo, recebessem aquele que se entregou pela vida do mundo. Mas os judeus tinham chegado ao ponto de dar toda a importância ao símbolo, enquanto passavam por alto seu significado. Não discerniam o corpo do Senhor, conforme diz 1 Coríntios 11, verso 29. A mesma verdade simbolizada na cerimônia pascal foi ensinada nas palavras de Cristo. No entanto, continuaram sem entender. Então, irados, os rabinos exclamaram: "Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos?" Fingiram compreender suas palavras no mesmo sentido literal usado por Nicodemos quando perguntara: "Como pode um homem nascer sendo velho?" Compreendiam até certo ponto o que Jesus queria dizer, mas não estavam dispostos a reconhecer isso. Torcendo suas palavras, esperavam colocar o povo contra ele. Cristo não suavizou sua representação simbólica. Repetiu a verdade em linguagem ainda mais enfática. Em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. O Desejado de Todas as Nações, página 305. Cristo declarara uma sagrada e eterna verdade com respeito às relações entre ele e seus seguidores. Conhecia o caráter dos que se diziam seus discípulos, e suas palavras provavam a fé deles. Declarou que deviam crer e agir segundo seus ensinos. Todos os que o recebessem participariam de sua natureza e seriam moldados por seu caráter. Isso envolvia a renúncia de suas ambições alimentadas. Exigia completa entrega de si mesmos a Jesus. Eram chamados ao sacrifício, à mansidão e humildade de coração. Deviam andar no estreito caminho trilhado pelo homem do Calvário se queriam compartilhar do dom da vida e da glória do céu. A prova era extremamente grande. Diminuiu o entusiasmo dos que queriam que ele se tornasse rei. Diziam que esse discurso na sinagoga lhes abrira os olhos. Agora tinham entendido tudo. Para eles, as palavras de Jesus eram uma confissão explícita de que ele não era o Messias
e nenhuma recompensa terrestre poderia resultar de sua união com ele. Haviam dado as boas-vindas ao poder que Cristo tinha de operar milagres. Estavam ansiosos de ser libertos de doenças e sofrimentos. No entanto, não poderiam concordar com sua vida de abnegação. Não se importavam com o misterioso reino espiritual de que falava. Os falsos e egoístas que o haviam buscado não queriam mais segui-lo. Se Jesus não consagrava seu poder e influência para obter a libertação do jugo romano, não lhes interessava ter nada com ele. O Desejado de Todas as Nações, páginas 307 e 308. Eu encerro a lição de hoje com a seguinte pergunta. Hoje, muitos cristãos ainda encontram dificuldade em compreender o que significa realmente alimentar-se de Cristo. Como podemos, em nossa vida cotidiana, praticar essa entrega e comunhão profunda com Jesus, mesmo que isso nos leve a decisões que possam nos separar do conforto, da aceitação social e até mesmo de algumas práticas dentro da própria igreja? Deixe a sua resposta nos comentários. Aguardo você amanhã para continuarmos o estudo. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.